Olá pessoal, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e hoje nós vamos conversar sobre brinquedos que estimulam. Antes de seguir no tema, vou convidar você a ativar o sininho lá em cima e não se esquecer de se inscrever no canal. Bom, falando sobre brinquedos que estimulam, é importante em primeiro lugar a gente saber que precisamos ter uma noção de que o brinquedo pode ir além do que de fato lhe foi proposto. Qualquer brinquedo, gente. Por exemplo, um bloquinho do encaixe, a gente sabe muito bem para que serve isso. Só que ele tem cor, ele tem tamanho, ele tem uma forma. Esse aqui tem até um buraquinho no meio, cabe até alguma coisa aqui dentro. E se eu colocar mais alguém em cima, ficou maior, caiu, rolou, tá? Então é muito importante que eu perceba esses atributos que estão para além do que está ali na minha frente. Como que a gente pratica isso, né? Como é que eu sei? Como é que eu começo a ter essas ideias assim de que de uma coisa eu tiro um monte de outras, né? Então, primeira coisa, pelo próprio manejo. Quanto mais a gente pratica a brincadeira, melhor a gente fica no brincar. Outra coisa, para ter uma mente criativa, todo mundo precisa ter acesso à alta cultura. Então não adianta eu ficar lendo livrinho porcaria, entendeu? Escutando música que não ajuda o meu intelecto. Então eu preciso ter uma mente criativa. Mas mesmo para as pessoas que não têm muito acesso a isso, ou assim, Patrícia, olha, não tenho tempo para ler e tal, enfim, não desenvolver esse hábito, dá para a gente melhorar. E a gente melhora pela prática, pela observação. Então, olhe para o que você tem, veja o que você tem, faça um teste, pega um papel e caneta aí, pega um brinquedo bem simples do teu filho, do teu aluno, que você tem aí a teu acesso, e faz uma lista de tudo que você pode associar a isso aqui. Né? Pega um qualquer aí e depois me conta a experiência. Quantas coisas você conseguiu, né, nomear ali que você poderia associar a um simples objeto, tá? Bom, até lá por volta de 1 ano de idade, essa criança ela tem muito interesse nos brinquedos que nós classificamos como heurísticos. O que são esses brinquedos? São os brinquedos que nos despertam a curiosidade, tá? Não que ela não vá se interessar em outros momentos da vida, vai sim. Tá? Curiosidade é coisa da criança, né? Mas nesse período, exatamente, ela tem mais interesse assim, nessa classificação. Por que isso acontece? Porque são brinquedos que me despertam a entender, a querer saber o que está lá dentro, como é que foi parar lá dentro, né? Como é que eu pego aquilo que está ali, tá? São brinquedos que despertam os meus sentidos, porque eles têm um ruído próprio, eles têm muitas vezes um movimento associado a esse ruído, só que a gente não precisa ter algo muito elaborado. Esse disco, ele é parte de um brinquedo de encaixe, que vocês conhecem muito bem. Só que quando ele se mexe, eu fico lá, tem alguma coisa lá dentro. Tem alguma coisa lá dentro que é por causa dela que faz barulho. Como que eu pego aquilo que está lá dentro? Será que sai? Não sai. Como que eu tiro? São 3. A criança, ela não vai fazer todo esse raciocínio, mas é para vocês entenderem por que uma coisa tão simples pode chamar a atenção. Então, sempre que a gente associar um ruído, um movimento, né, que está meio que oculto e que vai despertar o meu interesse por saber quem é que está ali, o que foi para lá dentro, né? Isso a gente pode colocar lá no baú dos brinquedos heurísticos. Então eu dei esse exemplo. Mas um outro exemplo, por exemplo, eu peguei uma caixinha de lencinho umedecido e é onde eu guardo os meus dedoches. Só que com as crianças pequenininhas, e criança pequena para mim é uma criança até 3 anos de idade, tá? O que eu faço? Eu primeiro desperto a curiosidade, porque eles não têm ainda condições, habilidade de desenvolver grandes histórias com os dedoches. E como eu trabalho com criança com atraso, muitas vezes até a própria questão da textura é desconfortável para eles. Então, o meu grande barato com essa caixa, gente, é o próprio buraquinho que tem na caixa. Tá? Então isso aqui era a tampinha por onde você puxava o lencinho umedecido, tá? Eu tirei essa tampa, ficou o buraquinho. E aí eu coloco assim e o bichinho começa a cair. E aí eu falo pra criança, o que será que tá lá? Vamos tentar puxar? Pega pra Paty, puxa. E a criança vai pegando, né? Só que propositalmente eu tento puxar um bichinho. Ali tava saindo um personagem, que é um animal, né? Dos 3 porquinhos. Mas eu tento botar algo mais evidente pra criança. Tipo a galinha, a vaca, pintinho. Então algo que assim que ela puxou, ela já sinaliza, já faz um link, né? Do que é aquilo. Já traz assim um som também. Por quê? Amor? É amor. Olha lá, será que tem outro? E aí eu desperto a curiosidade de pelo menos puxar mais 3.
trabalha o vocabulário, o sonzinho que faz, para você ver que são coisas que qualquer criança bem pequenininha daria conta. As crianças com atraso, elas precisam ser conduzidas a essa estimulação. Então esse brinquedo super simples, bobinho, barato, reaproveitado, me ajuda um monte, tá? Bom, a criança depois que ela senta, ela já tem condições, né, de liberar a mãozinha e começar a se interessar em pegar mais as coisas, em manipular. Aí você já pode começar a trabalhar os brinquedos motores, que são esses super simples de encaixe. Lembrando que sempre no encaixe, trazer esse vocabulário. Ah, mas é tão pequenininho. Sim, mas vocabulário a gente vai adquirindo, conservando, ampliando, né? Memória, inteligência, atenção. Gente, são 3 elementos que a gente amplia, eles foram feitos para expandir e foram feitos para serem estimulados a expandir. Então, se a gente não trabalhar por eles, incentivando-os a acontecer, né, a gente vai ficar com uma memória desse tamanho. A gente vai ficar com uma inteligência assim, ó, quadradinha, né? E a gente não vai conseguir ir além do que os nossos próprios atributos já nos dão, digamos isso, né? Então assim, eu quero uma criança mais espertinha, eu quero uma criança, né, mais ligada, uma criança que faz associação, né? Eu quero depois uma criança lá com 6 anos de idade que se alfabetiza, que lê um texto e entende, que a gente lê uma história e ela entende o que está acontecendo e pergunta e questiona. Eu começo desde muito pequeno. Lembrando também, eu tenho um vídeo sobre isso que depois vocês podem buscar, que fala sobre a questão da poda neuronal. Então, até os 3 anos de idade, como é importante a gente ter essa visão de ir um pouquinho além sobre isso, tá? Bom, passando essa fase do ato motor, que é dessa criança bem pequena, a gente vai começar a trabalhar os pareamentos. Pareamentos são as associações. Então, é a imagem com a sua forma, né? Por exemplo, isso aqui é um encaixe, mas isso aqui não deixa de ser um pareamento, porque eu estou unindo a minha forma ao que ela representa, como se fosse uma sombra dela, sabe? E daí vocês me seguem lá pelo Instagram, vocês veem que eu uso muito apostila sobre isso. Mas tem brinquedos que também são e que já começam a introduzir essa criança, né, ao que são jogos de enredo. Jogos de enredo são jogos que têm um cenário próprio, então onde as coisas acontecem, né? Mas eles também têm aquele sentido de tabuleiro, sabe? De minha vez, sua vez. Isso depois dos 2 anos de idade é muito importante. A gente iniciar a criança nesse processo do que é o jogo, do que é o tempo, do que é a minha vez, a sua vez, porque isso é base também do turno dialógico. Quando que uma criança consegue estabelecer diálogo, conversa, né? O que é isso? Pensa só, na essência do que é um diálogo. Eu falo, você está quieto. Eu paro de falar, você vai e me responde. Eu modifico, modulo a minha voz, você sabe que é uma pergunta, ou você sabe que eu fiquei muito zangada com aquilo que você fez, né? Ou você sabe que eu tô, nossa, empolgadíssima e querendo te contar muitas novidades. Então, essa modulação de voz, essa questão do turno, do minha vez, sua vez, né? Aquela criança que a gente fala e a criança está sempre em silêncio. Essa criança não tem noção de turno, né? Aquela criança que a gente fala e ela responde, parece estar imitando a gente, só que não está falando coisas muito consistentes, mas ela já está criando noção de turno. Então, como que a gente implementa isso para quem não tem? Ou como que a gente estimula isso? Com esses jogos meio que de tabuleiro. E o que são esses jogos? Olha aqui, gente. Isso aqui é um bingo para criança muito pequenininha, tá? Então você vai pegar a imagem e vai associar. Isso é um pareamento. Só que isso já me dá a noção de turno. Então, memória visual, né? A questão da posição, o próprio vocabulário, a cor, entendeu? Um monte de coisa que sai dali. Mas para mim o principal é essa noção de turno. Agora é a minha vez, agora é a sua vez. E nesse sentido também é muito importante a criança entender que tem a vez que ela fracassa, tem a vez que ela tem que esperar para ser a vez dela. Então todos esses conceitos eles vão permear a constituição da linguagem da criança para além de trazer vocabulário. Aí veja bem como as coisas vão migrando. Eu tenho um brinquedo aqui que ele também é um encaixe, tá? Só que por ele ter um local próprio para eu encaixar cada objeto, ele já começa a ficar o que a gente chama de estruturado. Brinquedos estruturados, eles vão requerer um começo, meio e fim, uma sequência. Eu não posso colocar isso aqui de qualquer jeito porque não vai dar certo. Se eu não botar um de cada vez e na posição correta, que o próprio jogo me dá essa pista, tá? Não é tão difícil não, isso aqui dá pra gente treinar criança pequena.
eu já vou auxiliando o que é esse começo, meio e fim das coisas. Que as coisas começam, elas têm um caminho e elas terminam, né? Então, também daí a importância de, para além dos brinquedos estruturados, a gente caminhar com a criança no sentido de terminar a brincadeira. Não ser aquela criança que pega tudo, vira tudo e não termina nada, tá? E o terminar a brincadeira, eu sempre falo para os pais aqui do consultório, né? Pode ser simplesmente fez 4 encaixes, você viu que o tempo de atenção da criança está curto, que realmente você não consegue mantê-la um pouquinho mais, o que você vai fazer? Não está lá fechado? Ela botou 4, olha que eu estou dando um exemplo para criança pequena, hein? Você vai fazer isso desde pequenininho, treinar essa atenção, tá? Vem cá, ó, consegui, botei um, agora só falta um. O último, vai, você, o último, hein? 1, 2 e... Bate aqui que a tia ajuda, vai. 1, 2 e... Já. Pronto. Muito bem, terminamos. Olha, parabéns. Agora a Paty vai guardar esse aqui e a gente vai pegar outro. Qual era mesmo que você queria me mostrar? Pronto, e você vai para o interesse da criança. E de novo essa criança vai ter um tempo de atenção curto, porque o tempo de atenção não está trabalhado ou porque ela é muito pequena para ter um tempo tão desenvolvido. Não tem problema, gente. Começou, faz lá 3, 4, a mesma coisa. Esse jogo aqui são 4 pranchas, ficam 2 comigo, 2 com a criança. Crianças que não têm tempo de atenção desenvolvido para isso, eu vou ficar com uma e a criança com uma, tá? E eu vou dizer para ela, muito bem, bota aí o último, bota o último. Oba, agora me dá aqui, vamos botar tudo na sacola de novo. Vem, dá pra Paty, vamos guardar pra gente poder pegar outra coisa. Traz essa criança para você. Você que tem que ter as rédeas da condução da coisa. Senão toda brincadeira vai virar uma bagunça. Não vai ser brincadeira, tá? Veja bem, uma coisa é a gente se divertir, relaxar e tudo mais. Outra coisa é toda atividade com a criança virar um caos. A gente não pode permitir isso, porque a gente tem que conduzir a criança na noção da ordem. Seguindo com a questão dos estruturados, porque daí isso vai ser bem interessante para a linguagem dos mais velhos, postinho de gasolina. Gente, eu amo de paixão posto de gasolina. Sabe por quê? As meninas, elas têm muito mais acesso. Hoje os meninos brincam muito de cozinha, né? Mas em geral as meninas têm mais acesso a essa coisa da cena, da formulação da história, né? De construir um cenário e colocar um enredo ali. Os meninos nem tanto. Porque a própria culinária, ela é uma atividade estruturada com muita linguagem, com muita função. Tem começo, meio e fim, é top. Só que eu fico encerrado ali. É difícil eu colocar uma história por trás disso. Então, depois de fazer a comida com o menino, a gente tem que montar a mesa da refeição. A gente tem que montar o piquenique, que seja na tua varanda, que seja na tua sala, bota lá a tua linha de piquenique, entendeu? Se você não tem muito espaço, faz em casa mesmo. Mas tem que ter um tempo para transformar aquilo do estruturado para o enredo, porque eles precisam dar essa virada de chave. Então, lá para os 4 anos de idade, quando a criança já está ali quase finalizando o seu processo de aquisição de fala, os traços articulatórios, essa criança precisa ser conduzida a ter um raciocínio, né? Então, aquela coisa assim de vou criar uma criança com raciocínio crítico. Cara, assim, questiona tudo, ele é crítico. Não, gente, ele não é. Ele é desordenado. Criança não tem senso crítico. Criança tem que ter intelecto desenvolvido, cognição desenvolvida. Para lá na frente, quando virar gente, aí vira crítico, entendeu? Então, para a gente chegar lá, a gente passa por todo esse desenvolvimento da própria linguagem em si. E daí, nesse sentido, por que eu falo do posto de gasolina? Porque o meu pneu fura. Porque eu vou dar exemplo com o meu, mas aqueles postos de gasolina de plástico que a gente compra em loja, assim, que vende até temático e tal, gente, tem muita função aquilo, tá? Não precisa ser um brinquedo de madeira e tudo mais. Pode ser aquele mais simples. Pode ser até com caixa de sapato. Quantas vezes eu fiz posto de gasolina para o meu filho com caixa de sapato? Então pode ser, mas criem. E quando você for fazer artesanalmente, né, em casa, com sucata, traz a criança para a confecção também. Bota ele para te ajudar com a cola, te ajudar a pintar, tá? Então essa elaboração é atividade estruturada. E aí o que acontece? Então, o carro ele fura pneu, o carro ele põe gasolina, o carro ele troca óleo, o carro ele passa na lavação, né, que na minha cidade se chama lavação, para ser limpo, né? Então a gente tem muita função. O moço do carro, o motorista, ele paga o serviço que ele adquiriu, ele recebe troco, ele pode estacionar, ele pode ir na lojinha de conveniência. Mas o meu posto não tem tudo isso. Você monta, você pega bloco, né? Bloco de montar, e aí você monta do lado a lojinha, entendeu? Tá? Ou você cria com mais sucata. Então, assim,
posto, ele te dá muito enredo, da mesma forma que um caixote na mão de uma menina vira uma casa de boneca cheia de coisa lá dentro, tá? Então a gente tem que ter alguns elementos, quando a gente vai partir para o estruturado, que nos ajudem, isso é muito importante. E ao mesmo tempo, ao longo do desenvolvimento da criança, ir observando quais são os brinquedos ali que estão num repertório muito infantilizado e também já não ajudam mais. E substituir, tá? Incentive a criança a trocar o brinquedo, a tirar o que ela não gosta mais, ou que ela não faz mais uso. Poxa, isso aqui já é coisa de neném, vamos dar para o filho da tia Joana, entendeu? Né? Ou vamos levar num brechó. Às vezes, pô, você trouxe um brinquedo assim caro e tal. Você fica meio assim, poxa, não queria dar. Enfim, cada um tem as suas questões, entendeu? Mas você pode incentivar essa criança a levar num brechó. Leve num brechó. O dinheirinho que a gente conseguir com essa venda, a gente vai comprar um outro brinquedo para você. Entendeu? Muitas vezes, o início desse processo da criança, ele vai passar por isso também, pela troca, pela recompensa, né? O que a gente não pode é ficar na troca, na recompensa o tempo inteiro, porque a gente perde coisas. A vida é assim, né? A gente cresce, a gente desapega de outras coisas. A vida é assim. E a infância, ela precisa ser um exercício do que é a nossa vida real. A infância, ela não pode ser uma bolha em que essa criança não conhece o mundo e as relações com o mundo, porque lá fora ela vai sofrer mais. Então a gente tem que preparar o nosso filho, não só em termos da fala, da linguagem, mas das relações também. E com certeza a brincadeira é um caminho para isso. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha tirado algumas dúvidas em relação a essa questão da troca dos brinquedos, que brinquedo é melhor para que criança, né? Vocês viram que eu não fiquei muito amarrada na questão da idade em si, mas do objetivo que o brinquedo pode te trazer. Porque daí você vai ter mais ferramenta para adequar de fato ao que o teu filho é. Poxa, realmente meu filho está nessa fase. Poxa, realmente meu filho já se interessa por isso aqui. Poxa, realmente eu estou olhando aqui, só tem coisa de neném, tenho que trocar algumas coisas, não é? Enfim, teve ainda alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários para mim. Achou que esse vídeo pode te ajudar ou ajudar uma outra pessoa? Não deixe de compartilhar. E eu espero vocês numa próxima.